Eu comecei recentemente a fazer musculação. Tem um cara lá na academia que eu encontro com frequência. É um cara magro, mas as pernas dele são tipo de jogador de futebol. Eu acho que as pernas dele são mais grossas do que o tronco dele. Ele senta em qualquer máquina de exercício para a perna com aquela cara de quem não tem a menor preocupação no mundo. E tá ali caprichosamente escolhendo as cores de alguma bala que ele vai chupar. De certa forma, sentado ali na máquina, ele tem uma pose de imperador, de quem se sente superior e desdenhoso do resto. Acho que muita gente diria que ele é arrogante. Claro que eu sou capaz de perceber isso analiticamente, mas eu mesmo não tenho nenhum sentimento de repulsa, de crítica. Na verdade, eu acho a pose dele admirável. Eu acho impressionante, motivacional. Porque fazer aqueles exercícios é muito custoso para mim. E para ele parece uma trivialidade. Enxergar é o único talento que você precisa para ser capaz de reconhecer por conta própria o tamanho das pernas daquele cara. E eu devia ficar com raiva dele? Devia ficar incomodado? Eu quero aquela arrogância dele para mim. É o aluno que faz o professor, não é o contrário. E olhando para esse cara exercitando perna, eu penso que a pessoa confiante enxerga um professor. A pessoa sentada comendo salgadinho enxerga um arrogante. Parece que é justo explicar aqui para o ouvinte que o Zen Budismo do meu podcast é muito diferente do que as pessoas geralmente associam a esse nome. Essa paz no fogo aqui não está prometendo te apaziguar, te acalmar, nem nada disso. Paz é só algo que eu alcancei e que eu venho compartilhar como um hobby. Mas então e o fogo? Eu sou o fogo. E eu vim aqui para colocar fogo no mundo, em paz. Para surpresa de ninguém, eu mesmo sou acusado com alguma frequência de ser arrogante. E quando eu fui olhar no dicionário para ver se eu era mesmo, eu vi que tinha duas definições diferentes para arrogância. Uma delas é muito breve, diz só isso: insolência, atrevimento. Então já começou bem. Com certeza, insolência e atrevimento são duas coisas que eu gosto e admiro muito. Eu devo ser arrogante mesmo. A outra definição é um pouco mais detalhada. Um orgulho que se manifesta por atitudes altivas e desdenhosas. Essa palavra altivas vem de alto. Desdém todo mundo conhece. Então é um orgulho que se manifesta por essas atitudes. E eu já quero isolar aqui essa arrogância de um outro sentimento que eu vou chamar de presunção. Eu estou chamando de presunçosa aquela pessoa que acredita que sabe o que não sabe, ou que ela é capaz do que ela não é capaz. Claro que essa pessoa é ridícula. Alguém pode até chamar um presunçoso de arrogante, por não saber a palavra exata. Mas presunção e arrogância são duas coisas diferentes, que podem andar juntas ou não. Então nós estamos chamando aqui de arrogante simplesmente quem se comporta de forma superior e que desdenha do mundo, com base no orgulho que essa pessoa sente por causa de alguma conquista dela. Então deixa eu te perguntar, isso é errado? O mundo das pessoas não merece desdém? Uma pessoa não pode ter algum orgulho relacionado com alguma conquista dela? Eu já tenho coisa demais para falar e não vou me debruçar sobre isso agora. Mas pode ser proveitoso considerar o seguinte: quem é o tipo de pessoa que se incomoda com o orgulho de conquista dos outros? De qualquer forma, a arrogância daquele cara lá na academia, com as pernas de tronco de árvore, não é algo que me incomoda. Na verdade, como eu já disse, eu acho essa pose dele de imperador admirável. É como a pose de um gato ou de um gavião descansando. A verdade é que eu admiro várias pessoas arrogantes. Por exemplo, Siddhartha Gautama, ou seja, o Buda. Você sabia que ele era arrogante? Quer dizer, se a gente discutir a cor do céu, qual o significado disso para o cego e para o daltônico? Eu estou sempre fazendo concessões à linguagem mundana, quando falo, por exemplo, que o Buda era arrogante. Sei que pouca gente entende o contexto do que ele dizia.
O Buda pode até parecer egocêntrico para uma pessoa egocêntrica. Para quem não entende que o budismo já foi fundado em cima da destruição do ego. Mas uma pessoa egocêntrica tende a se preocupar com a visão que os outros têm dela. Então ela geralmente identifica o que os outros admiram e aprende a esconder o seu egocentrismo por trás de uma ostentação de humildade e prestatividade. É a estrela falando na entrevista que ama os fãs, dos quais ela foge na rua. A estrela fala o que as outras pessoas acham agradável e evita o que as pessoas acham vergonhoso. O Buda, por outro lado, já disse uma coisa que pode ser vista como extremamente arrogante, mas que eu também me sinto muito confortável para repetir aqui como se fosse meu. Em cima da terra e debaixo do céu, eu sozinho sou o mais honrado. Longe de achar isso arrogante, eu mesmo não entendo como alguém poderia se interessar por viver de qualquer outro jeito. Tá bom se você ainda não conseguiu, se não chegou lá. Pode ser muito difícil encontrar o caminho. Mas por que você ia caminhar em direção a qualquer outra coisa? Eu não entendo. Por que as pessoas têm tanta malícia para entender o que elas querem, mas malícia nenhuma para entender o que elas não querem? No final das contas, é o aluno quem produz o professor, porque cada um só entende o que quer. Não adianta explicar nada se ninguém quiser entender. E quando alguém quer aprender o que você tem, a pessoa dá um jeito de tirar de você, independente do que você fala. O livro do Zhuangzi, que é o meu livro preferido, começa falando sobre um peixe gigantesco que se transforma num pássaro e atravessa o mundo, migrando para o Lago do Paraíso. Isso quer dizer que existe algo dentro de você que pode se transformar, realizar o impossível e encontrar o paraíso. Mas a rolinha, o pombo e a codorna dizem assim: onde esse aí pensa que vai? Migrar por milhares de quilômetros para o sul? Quanta idiotice! A gente mal consegue voar um pouco e precisa descer para ciscar no chão. Esse é o único jeito possível de voar. E também é o melhor jeito, é o jeito certo. Onde esse arrogante pensa que vai? Quando a pessoa arrogante sai voando e olha para baixo, ela descobre um monte de codorna e de rolinha reclamando. Existe uma história sobre o encontro do sexto patriarca do Zen, que era analfabeto e muito humilde, com um monge que também tinha uma atitude muito arrogante. Esse monge tinha o nome de Ioka Daishi e foi o autor do Canto Iluminado, que é uma poesia longa muito mencionada na literatura Zen. O sexto patriarca pergunta para ele como é possível que um monge seja assim tão arrogante, e o outro responde que isso é indiferente, preocupação de gentalha. O importante é a questão fundamental. Então os dois têm um breve duelo de Dharma, e o sexto patriarca, depois de reconhecer a capacidade daquele monge arrogante, convida Ioka Daishi para passar a noite conversando com ele, como um amigo e um igual. Nesse canto iluminado de Ioka Daishi, diz que a conquista do Zen budismo é igual à voz do leão, que quando o leão fala, todos os animais tremem e perdem a cabeça, que só o elefante, sei lá, por ser forte, consegue apreciar a voz do leão. Vou selecionar aqui alguns versos picados dessa poesia que dizem assim: os filhos de Buda são notoriamente esfarrapados. Por serem pobres, vestem-se em trapos. No coração, levam uma joia que não tem preço. Jogue fora por conta própria esses seus farrapos tão queridos. Eles estão tampando e escondendo o seu tesouro. Qual é a vantagem de ostentar para os outros a sua devoção? Vamos interromper aqui para destacar esse pedaço, muito curioso. Qual é a vantagem de ostentar para os outros a sua devoção? Você entende o que ele está falando aqui? Isso que as pessoas chamam de humildade é normalmente só uma pose, uma falsidade, que tem o objetivo de ostentar para os outros como o humilde é foda. E aqui a crítica se dirige a um bando de monges que, sem perceber, estão ostentando a sua devoção. Quer dizer, é um comportamento enganado, mas baseado num sentimento nobre. Hoje, o que essas pessoas humildes à nossa volta
estão ostentando com a humildade delas, além de oportunismo e de falsidade. Arrogante é a pessoa que se entrega à condenação dos outros, sabendo que vai ser reprovada. O que tem de bom nessa humildade, além de fazer com que você se sinta lisonjeado? O que tem de ruim nessa arrogância, além de deixar alguém incomodado? Não é engraçado que as pessoas valorizem um e desprezem o outro? O mundo das pessoas merece desdém. Vamos voltar para a poesia daquele monge arrogante, porque nessa parte ela menciona certos sentimentos que eu também experimento desde jovem, sobre lidar com a desaprovação ignorante dos outros. Eu deixo que os outros me odeiem, deixo que me ataquem e que me desprezem. Aqueles que tentam queimar o céu com uma tocha acabam ficando cansados por conta própria. Quando se compreende a vantagem de ser ofendido, a condenação dos outros se transforma em um grande mestre do caminho. Ao ser criticado, sem que isso provoque em mim nem inimizade nem favoritismo, cresce em mim um poder de amor e humildade que nasce do não nascido. Eu recebo os xingamentos que me atiram como se bebesse um saboroso néctar. Logo esse gosto se dilui no infinito e eu me descubro no seio do próprio mistério indizível. Se eu te engano com palavras falsas, que a minha língua seja arrancada por infinitas reencarnações. Séculos depois, eu aqui assino embaixo, Grande Oka Daishi. Outro poema de outro grande, na verdade, de um dos 4 grandes clássicos da literatura chinesa, diz assim: de repente, explode o trovão num céu sem nuvens. Na barragem tripla do portão do dragão, as ondas são gigantescas. Veja, muitos admiráveis transformaram-se em dragões. Ciris e caranguejos desdenham como antes. Nossa Senhora, que coisa mais arrogante! Muitos admiráveis transformaram-se em dragões. Ciris e caranguejos desdenham como antes. Foda-se a sociedade. E quem é que pretende corrigir o dragão arrogante? Ciris e caranguejos, pombos e rolinhas. Muito inseguros porque um dragão não parece com a minhoca. Porque o tigre não deixa pegada de codorna. O vendedor na loja é muito fofo para dizer que aquela roupa cara e horrível ficou linda em você. As pessoas nunca estiveram tão fofas, porque todo mundo virou uma marca e nunca teve tanta coisa para vender. Que fofura mais malvada, a fofura dos caranguejos. Ela é baseada em mentira e em oportunismo. É uma fofura que persegue vantagem para si mesma. Que bondade mais nojenta essa bondade da codorna. Ela é baseada em ganância e obsessão de controle. Mas sempre levantam ovelha para defender o lobo. Claro que não. Essa pessoa quer me ajudar, quer me ensinar as coisas, quer um mundo melhor. Um mundo melhor para a ignorância egoísta do mundo dela, provavelmente. O mundo das pessoas merece desdém. Quando a arrogância não é presunçosa, ela é pura e honesta. Acho que essa arrogância corresponde ao que falava o mestre Rinzai, que foi outra pessoa muito arrogante, da sinceridade, ou do poder de não enganar. Ele escreve que a sinceridade é colocar a totalidade do seu ser em alguma coisa. Ele chamou esse estado de espírito de o ser inteiro em ação, em que nada é escondido, nada é disfarçado e nada é desperdiçado. D.T. Suzuki comenta que quando uma pessoa vive assim, disse que ela é um leão do cabelo de ouro. Então você percebe como é óbvio que um leão com cabelo de ouro vai parecer arrogante para um gato com fome? As pessoas aí fora não entendem a paz, elas rejeitam a paz, rejeitam a sinceridade, abraçam hipocrisias moralistas e fofuras dissimuladas. Então, o que uma pessoa de verdade tem para fazer numa sociedade dessa, além de ser rejeitada? Até o artista sincero é rejeitado. É famosa a carta de Baudelaire para Manet, na qual ele dizia:
Então as pessoas riem de você e os seus méritos não são apreciados. E daí? Você acha que é a primeira pessoa nessa situação? É claro que uma pessoa arrogante como Manet, sendo ridicularizada pelos outros, tende a se sentir inadequado. Mas eu concordo com Baudelaire. Para de frescura e atravessa o fogo. O Manet beneficiou o mundo com a arrogância dele. Se ele tivesse se adaptado, se adequado e se forçado a pintar como os outros pintores famosos da época, que hoje ninguém sabe quem é, o mundo estaria mais pobre. Nem sempre existe um público suficientemente sofisticado para reconhecer o artista. E Van Gogh, entre vários outros mestres, morreu na obscuridade. Mesmo entre as pessoas que foram reconhecidas, todas já foram ou ainda serão esquecidas. Arte para agradar os outros é uma deusa cadela. A frustração é só questão de tempo. Mas arte como um processo interno de transformação é poderosa. Mesmo sem ninguém prestar atenção, como aconteceu com Van Gogh, mesmo sendo ridicularizado com Manet, depois de provar dessa transformação, a pessoa não consegue mais parar. É o motivo de alguns escritores dizerem que precisam escrever para não ficar maluco. Então, se você abordar a arte como um instrumento para se transformar e viver melhor, funciona igual musculação. Independente do que os outros disserem, a melhoria é só uma questão de tempo. Tanto faz quem enxerga e quem é cego, quem concorda e quem discorda, quando você mesmo pode ver. Lao Tzu, o Buda chinês, diz assim no Tao Te Ching: sublime é ser como a água, beneficiando os 10.000 seres sem preferências. A água se acumula nos lugares que as pessoas evitam. A água se assemelha ao caminho. Quer dizer, a água busca a posição mais baixa, o que as pessoas evitam. E assim ela evapora e alcança o lugar mais alto. No mesmo livro também diz assim: aceite a sujeira do mundo. Torne-se o verdadeiro altar da terra e dos grãos. Aceite a reprovação do mundo. Torne-se o verdadeiro imperador do mundo. Eles falam que o Bodhidharma, o fundador da seita Zen, também era uma pessoa intratável e muito arrogante. Tratava generais e imperadores como se fossem lixo. Mas eu mesmo não lembro de ler nada sobre ele reclamando da arrogância dos outros. Eu acho que gente sincera não se incomoda com essas coisas. Uma pessoa que é arrogante desse jeito não tem o órgão necessário para se incomodar ou para se sentir insegura com a arrogância dos outros. Para um leão com cabelo de ouro, todo mundo parece coitado. Só o elefante parece normal.